completar 50 anos de vida, olhar-se no espelho e perceber mudanças físicas, emocionais e culturais? Este é o momento que vive a personagem Ficar Velha. Para conhecer um pouquinho mais sobre Ficar Velha, nós vamos conversar agora com a atriz Agnes Zuliani. A Agnes também é professora de História e de Interpretação. Como vai você, Agnes? Você está de bem com a vida? Eu estou ótima, eu estou de bem com a vida, quer dizer, eu procuro estar de bem com a vida. Agnes, o que muda nesta virada de chave para a personagem Ficar Velha que completa 50 anos de vida? Eu acho que a mudança ela começa da noite para o dia, né? Ninguém te mandou um telegrama avisando, ninguém te mandou um WhatsApp, nada. Você percebe que ficou velha quando você pega o táxi e ele começa a te chamar de senhora, né? E você começa a dizer nomes que ele não conhece mais, não é? Por exemplo, a gente brinca, quando algumas vezes a gente fala tudo magiclique, ninguém entende o que a gente está falando, né? Ou então você pede para ir numa rua, aquela que fica lá, o prédio da Tupi, aí ele fala, a Tupi não existe mais, então você começa a perceber a partir daí. Mas eu acho que, principalmente, você percebe quando você toma banho, como toda mulher, né? Você está tomando banho, você sente a água batendo no rosto, você se imagina, né, numa cena de cinema, aí sente toda a espuma que envolve o teu corpo, desliga o chuveiro, se enrola na toalha, desembaça o espelho, tira a touca do cabelo. Aí é que começa o seu dia. Porque se você percebe que o seu tempo passou, você já tem mais de 50 anos, já passou metade da sua vida e sabe que vai passar outra metade procurando o tempo perdido. Não é? E você começa a Nossa! perceber que tem muita coisa que começa a mudar na sua vida. Agora, você usa uma necessaire, não é? Bem grande, dentro da sua bolsa, né? Com coisas que são absolutamente essenciais, né? Você leva um batom vermelho, você leva um rímel preto, um lápis preto, um rímel marrom, porque, veja bem, quando você faz 50, você começa a tingir o cabelo. Aos 60, você já começa a esquecer de tingir. Mas aos 50, você tinge o cabelo. Só que depois da primeira semana, você percebe um risquinho branco de giz na sua cabeça. Bem isso. Na segunda semana, oi, Bem isso. exatamente. Na segunda semana, você percebe aquilo que eu chamo de síndrome da fita crepe. De repente, a fita crepe ela se instala no alto da sua cabeça e, passando o dia, aquela fita crepe vai aumentando, né? Vai se alargando. E aí que você vai na sua bolsa, pega o rímel marrom e passa no seu cabelo para poder disfarçar que você não tem tempo mais de tingir o cabelo, né? E várias coisas começam a te dar as dicas, né? Por exemplo, quantas vezes a gente sempre conversou, né? O marido chega em casa, a gente conversa e tal. Quer dizer, não é a gente que conversa, é só a mulher que conversa. Ele só. Uhum. Mas, de vez em quando, eles querem contar uma história, então é para eles que eu vou falar agora. Sabe aquelas raras vezes que vocês nos ouvem? Ou então, aquelas raras vezes em que você resolve conversar com a gente, não tenha dúvida, a gente também ouve, sempre vai ouvir. Só que, num determinado momento, vocês nos perdem. Aí a gente não consegue mais prestar atenção na sua história, porque a gente acabou de achar aquele pelo
grosso, que nasce bem no meio do queixo, e você não sossega enquanto você não acha uma pinça para tirar aquele pelo que está bem no meio do seu queixo. Então, você perdeu. A sua história, a gente não vai mais prestar atenção, a gente não sossega enquanto não tira aquele pelo. Agnes, o que a personagem Ficar Velha diria? A idade nos deixa mais tolerante, mais compreensivas diante da vida, ou nada disso, nós ficamos mais exigentes. O que diz ela? A Ficar Velha, ela tem certeza de que a gente perde a censura. A gente não se incomoda mais com o que fala, e nem como faz as coisas, né? Então, eu acho que ela fica mais tolerante. Ficar velha sempre fica mais tolerante. Por exemplo, a gente percebe que tudo mudou, né? Para mais longe, né? Porque, de repente, a gente ficou velha e tem que se mudar para a praia, de alguma maneira, né? A gente vai mudar de coisa, mas a gente fala, não, tudo bem, vamos nessa. Agora começaram a criar condomínios só para pessoas 50 a mais. Então, a gente vai topando tudo, a gente fica mais tolerante. Mas o mais interessante é que a gente fica mais tolerante com a gente. A gente não se incomoda, você vê uma pessoa e fala, e aí, tudo bom? Ela não se lembra de você e você não se lembra do nome dela, só conhece a feição, mas você não tem problema. Você fala, me desculpe, eu estou me esquecendo, como é que é o seu nome mesmo? Outra coisa, você chega num lugar, você não tem problema nenhum, você não olha mais na decoração, porque quando a gente é mais jovem, a gente fala, eu quero fazer isso na minha casa, vou fazer isso também. Então, você não olha mais a decoração, o que você quer saber é onde fica o banheiro, e você vai. Você vai. A primeira coisa que você faz quando você chega num lugar é quer saber onde fica o banheiro. E não importa se a porta não fecha direito, né? Então, o que você faz? Você pendura a bolsa no pescoço, né? Você, com uma mão, você segura as pernas, né? A calça nas pernas, com a outra mão você segura a porta. E você se agacha, você não senta, só se agacha. Terminou, você olha para um lado, olha para o outro, não tem papel, mais um item para aquela tua necessaire. Não é? Então, você está acostumada a fazer isso. Você não tem mais problema de chegar no banheiro e falar assim, desculpe, eu estou naquela fase, eu preciso ir antes de você. Né? É isso que a gente faz. Eu não sei, eu acho que ela fica muito mais tolerante. Agnes, agora a gente vai dar um break na Ficar Velha e a pessoa Agnes Zuliani vai compartilhar conosco a estrofe de um poema, é isso mesmo? É. É de um poema chamado Data. Data? Data. Como a data de hoje, né? Tempo de solidão e de incerteza, tempo de medo e tempo de traição, tempo de injustiça e de vileza, tempo de negação, tempo de covardia e tempo de ira, tempo de mascarada e de mentira, tempo que mata quem o denuncia, tempo de escravidão, tempo dos coniventes sem cadastro, tempo de silêncio e da mordaça, tempo onde o sangue não tem rastro, tempo de ameaça. Sofia Mello Brenner Anderson, que é uma poeta portuguesa do começo para metade do século XX. Eu quero vamos aproveitar esse nosso tempo. A gente tem a outra metade da nossa vida para viver, não é? Então, eu prefiro aproveitar da melhor maneira possível. Muito bacana, Agnes. Olha, eu tenho certeza que as mulheres que nos sentiram, né? Não é só assistir, entenderam essa mensagem belíssima. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui no De Bem com a Vida.
Ah, eu que agradeço, Cristina. Ah, quantas vezes você quiser, eu estou aqui de volta para falar sobre qualquer coisa. Eu tenho hoje 61 anos e estou feliz da vida por estar vivendo nesse momento tão importante no Brasil como um todo. Eu tenho uma filha que mora longe de mim, infelizmente, mas eu sei que ela está bem e ela vai continuar a viver bem e ficar bem com a vida. Muito obrigada. Um abraço a você. Um abraço, viu? Muito obrigada.